Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva, que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: o Senhor dá-me dessa água, para que não tenha mais sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5, e agora o que tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disseste-lhe a mulher: o Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. Aqui fala no Evangelho de João, Jesus encontra com uma mulher samaritana, e essa mulher, ela vai no poço apanhar água. Jesus está vindo de uma grande conferência. Jesus, ele está andando muito tempo. Jesus vivia andando com os discípulos. Jesus não tinha tempo para nada praticamente. Jesus vivia pregando, fazendo a obra de Deus. Quando ele não estava pregando, ele estava no monte. Quando ele não estava no monte, ele estava orando. Quando ele não estava orando, ele estava expulsando demônios. Jesus, ele não tinha tempo praticamente para nada. Jesus, então, ele foge ali da multidão e passa por um lugar para beber água. E quando ele vai no poço para beber água, tinha uma samaritana. Essa samaritana tem de encontro a Jesus. Jesus pede água à samaritana, mas a samaritana pergunta a Jesus por que ele estava pedindo água a ela. Porque os samaritanos não falavam com os judeus. Porque os samaritanos não estudaram na escola judaica. Os judeus tinham uma escola de religião, e os samaritanos não estudavam na escola dos judeus. E outra, o templo que era para adorar, o israelita tinha que adorar. Todo judeu, ele tem que adorar pelo menos uma vez na sua vida. Ele tem que ir a Jerusalém, porque a Jerusalém é a capital do judaísmo, e ali a sede ficava em Jerusalém das igrejas judaicas. Mas os samaritanos não adoravam em Jerusalém, adoravam a Deus em Gerezim. Eles adoravam a Deus no monte de Gerezim, e isso era a maior raiva dos judeus, porque todo judeu tinha que adorar em Jerusalém, não em Gerezim. E essa era a rivalidade entre o povo judaico com o povo samaritano. Jesus, ele começa a palestrar com aquela mulher que vivia uma vida profana, já tinha tido 5 maridos, e o que ela tinha atualmente não era dela, ou seja, ela estava sendo amante daquele marido. Aquela mulher estava totalmente numa vida de pecado, uma vida destruída. Ela estava com uma vida toda decaída, sem falar que ela estava pegando água no horário que ninguém pegava água. Ela estava bebendo água no horário que ninguém deveria beber, pois naquele horário só homens iam naquele local. Então nós vamos ver que ela estava com mais intenção. Mas ela, pensando que ia encontrar com alguém, ela, para a felicidade dela, ela encontra com Jesus de Nazaré. E quando, irmãos, nós encontramos com Jesus de Nazaré, nós não ficamos do mesmo jeito, porque Jesus de Nazaré é o carpinteiro que dá jeito em qualquer madeira torta. E se nessa noite sua madeira está torta, você vai ter um encontro com Jesus de Nazaré. E nessa tarde nessa noite ele vai colocar a sua madeira no fogo. Nesta noite Jesus de Nazaré
sacudir e colocar a sua madeira que está torta nessa noite no mundo, aleluia, glória a Deus. E ali ela tem um encontro com Jesus de Nazaré, e ela dá aquela desculpa que todo crente dá: porque você não vai à igreja? Aí vamos falar: por causa da irmãzinha, por causa da Mariazinha, por causa do João, é por causa do fulano, é por causa do irmão A, do irmão B, do irmão C. Todo mundo dá uma desculpa, porque você se desviou. É a culpa de ciclano, é a culpa de Beltrano. E aquela mulher, quando ela tem de encontro com Jesus, ela já dá uma desculpa, ela já quer tirar o dela na reta, e ela fala: olha, eu queria adorar a Deus, mas eu não posso, porque eu fico confusa. Vocês falam que é para adorar em Jerusalém, e os meus pais dizem que é para adorar aqui no Monte Gerizim. Aonde que eu adoro? Então eu não posso adorar, eu não sei em que lugar é certo. Jesus, ele ora para aquela mulher, dá uma mirada nos olhos dela, e Jesus sempre, quando alguém queria dar uma pegadinha com Jesus, mas Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor é o dono da sabedoria, então ele sempre tem uma resposta para você. Não adianta tentar enganar Jesus, porque no momento certo Deus, ele vai te achar e ele vai dar o jeito na sua vida.